Fala galerinha, como é que vocês estão? Por aqui, Maurício Popito. Vamos lá, vamos estar colocando aí no ar mais um vídeo. Eu quero falar com vocês de uma experiência que eu tive a oportunidade e o privilégio de viver alguns anos atrás, como músico, como levita e como também homem, né? Como servo de Deus. E foi uma experiência que me marcou muito, que me fez crescer muito, foi algo muito edificante, né? A princípio, vocês vão ver o decorrer da história aí. Parece de repente pode ter sido uma experiência um pouco ruim, mas para mim foi uma experiência muito bacana porque cai muito naquilo que muitas pessoas têm dito nos dias de hoje, né? A famosa frase resiliência, né? Que é como você encara as coisas, como é que você olha as coisas, como é que você recebe as coisas, como você reage às coisas, né, as ações, as coisas que aparecem para você no seu dia a dia, no seu cotidiano, algumas situações que acontecem, como é que você reage a tudo isso. E essa foi uma das experiências que eu passei, como eu reagi, né, a isso que eu vou contar para vocês. Então vamos lá, o que aconteceu? Há um tempo atrás, já há alguns anos atrás, na verdade, eu tive a oportunidade de poder ministrar numa igreja no bairro de Interlagos, em São Paulo. E nesse dia eu estava com alguns amigos, amigos maravilhosos que a música me concedeu, Douglas Lopes, Tina de Castro, Denis Silva e mais uma galera. Nós fomos ministrar nessa igreja e eu lembro que era uma igreja pequena, né? Não era uma igreja de porte grande, era uma igreja pequena, assim, era um aniversário da mocidade, se não me engano, né? E aí o que aconteceu? A gente tinha o hábito de poder chegar um pouco mais cedo para, né, montar os nossos instrumentos ali, fazer a passagem de som, ver como é que era o ambiente, assim, né, para poder, eu principalmente como percussionista, para poder afinar ali meus instrumentos, né? Eu tenho esse hábito de afinar segundo o ambiente, aquilo que se apresenta, né, a acústica do lugar. E eu lembro de eu estar tirando ali, né, como eu falei, era um púlpito pequeno, uma igreja pequena, eu estava tirando minhas coisas ali, e eu vi que tinha uma irmã sentada logo na primeira cadeira, assim, era de uma senhora, na verdade, sentada na primeira cadeira, bem na frente, assim, ela fixou o olhar dela em mim, né, e eu lembro de eu ter olhado para ela e eu ter percebido que aquele olhar, na verdade, não era um olhar, assim, satisfatório, vamos se dizer, era um olhar meio, isso aí não é legal, né, e ali eu lembro que eu já tinha passado por algumas experiências assim, e eu comecei a orar, eu comecei a falei, Senhor, ali, né, arrumando minhas coisas ali com o meu coração. Falei, Senhor, eu estou aqui para poder agradar ao Senhor, para poder servir ao Senhor. Nós somos chamados para estarmos aqui hoje. Nós vamos fazer, mas vamos fazer de coração. Nós não estamos aqui para mostrar quem nós somos ou o que nós temos capacidade de fazer. Essa não é a intenção do nosso coração, mas nós estamos aqui para te adorar. E eu lembro que eu terminei ali de montar minhas coisas e aquela mulher, ela não tirava o olhar de mim, ela não tirava o olhar de mim. E aí nós descemos, tá, o culto se iniciou, o grupo da mocidade deles abriu o culto e aí nós fomos chamados. E ali, né, eu sentei ali para tocar e eu olhei para ela de novo e eu falei, cara, eu não vou poder me fixar nisso aqui. Eu vim aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, entregar o meu melhor. Como todas as vezes eu sempre fiz, todas as vezes que eu fui chamado para poder estar em algum lugar, ministrar em algum lugar, eu sempre me entreguei demais, sempre dei o meu 100% ali, né? E aquele dia não foi diferente. Eu sei que a gente tocou, ministrou, foi bênção, foi muito, 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 muito bacana. Foi edificante assim para as nossas vidas. E aí teve a palavra, todo aquele decorrer do culto normal. E aí no final a gente foi chamado para fazer de novo o fechamento, nós tocamos mais uma música, né? Aí já tocou uma música um pouco mais para cima, para a galera, né? E aí acabou, a gente tá ali arrumando as coisas, o que acontece? Muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, o pessoal sempre chegava para poder conversar, trocar uma ideia, de repente tirar uma foto, porque muitas vezes as pessoas sabiam quem nós éramos pela internet e tal, e não tinham contato. Então, quando elas tinham essa oportunidade de ter esse contato, né, a gente sempre dava essa atenção de conversar, porque isso era bacana, conhecer pessoas é bacana. Eu gosto particularmente de conhecer pessoas. E eu lembro que eu vi aquela mulher ali, eu tava conversando com dois ou três rapazes ali, trocando uma ideia e tal, eles tirando umas dúvidas em relação à percussão, e eu tirei, conversando com eles e tal. E eu lembro que aquela mulher se aproximou e tinha um menino do lado dela, né? Novo, acho que uns 12, 13 anos, se eu não me engano. E ela se aproximou diante de mim, em mim, dentro de mim, eu já pensei, nossa, agora vai. Mas ali eu não me armei, né, para nenhuma situação, falei, vamos deixar ela falar. E ela chegou para mim, ela falou, tudo bem, prazer, ela se apresentou, eu me apresentei para ela também, e ela falou, olha, eu queria te pedir perdão.
E eu olhei para ela e falei, não, mas a senhora não precisa me pedir perdão, a senhora não fez nada, né? Por que que a senhora está me pedindo perdão, na verdade, né? Ela falou, não, eu preciso te pedir perdão pelo fato do seguinte, quando vocês chegaram aqui na igreja, e vocês começaram ali a mexer nos instrumentos, a arrumar os instrumentos de vocês, eu não sei se você percebeu, mas eu fixei o meu olhar em você. Por dentro eu tava, eu vi, né? E aí ela começou a falar, ela falou, eu fixei o meu olhar em você, e o meu olhar, na verdade, ele não foi um olhar de satisfação, né? Na verdade, foi um olhar de repreensão, porque eu sempre fui ensinada que esses instrumentos que você toca não deveriam estar na igreja, né? E eu tinha isso na minha cabeça, eu fui educada dessa forma, e o meu neto, esse rapaz aqui é meu neto, me apresentou ele, tudo, ele sempre foi um apaixonado por percussão e eu nunca deixei ele aprender percussão, estudar percussão, e ele sempre gostou. E aí o culto começou e eu vi a forma como você se entregava, a forma como você se doou, a forma como você ministrava, como você louvava a Deus através dos seus instrumentos, a sua entrega, a sua dedicação. E Deus começou a falar muito forte no meu coração, eu olhando para a sua vida. Eu não olhava os outros meninos, eu quase não percebi os outros meninos. Na verdade, eu nem dei muita atenção para as letras, mas conforme eu te olhava, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no meu coração e começou a falar comigo e eu comecei a ver aquilo de uma forma diferente. Deus começou a tratar o meu coração em relação a isso. Então, eu estou vindo aqui agora para te pedir perdão porque foi algo que eu primeiro tive que fazer diante de Deus, pedir perdão pela minha atitude em relação a você, dos seus instrumentos. E eu quero te dizer uma coisa, esse aqui é meu neto, tudo, e como eu te disse, eu nunca permiti que ele estudasse, que ele, né, eu sei que ele gosta, mas eu nunca permiti ele ter nenhum instrumento dentro de casa. Essa semana mesmo eu estou indo procurar uma escola de música próximo da nossa casa que tenha aula de percussão e eu vou fazer a matrícula do meu filho para que ele estude percussão, né? Na época eu dava aula numa escola, só que era um pouco distante deles, né? E perto, assim, pela realidade financeira e tudo, ficaria difícil ele realmente estudar comigo. Ia ser um prazer enorme dar aula para ele, só que realmente era um pouco distante da onde eu dava aula, da escola que eu ministrava aula na época. E aquilo alegrou meu coração de uma tal forma, e eu ali eu abracei e tal, aquela moça, eu tirei uma foto com eles, né? Conversei com o menino, cumprimentei ele, tudo, mostrei algumas coisas para ele, né? E aí eles foram embora, eu vim embora na época, eu e o China, nós estávamos no mesmo carro, o China foi comigo, né? E eu vim conversando com o China né, no carro, cara, contando para ele o que tinha acontecido, e aquilo edificou, sabe, a nossa vida, aquilo edificou muito o meu coração. Foi uma experiência que eu passei, que eu falei, cara, uau, uau, olha como né, a nossa entrega, a nossa dedicação, né? Eu sempre aprendi que o espiritual ele tem que andar sim com o natural, né, em relação à música. Eu não busquei só o aprendizado musical, eu busquei também sempre ter uma vida diante de Deus. Lógico, nós cometemos erros e falhas como qualquer outros, né? Mas aquele dia ali foi um dia marcante para mim. Eu tenho isso gravado na minha memória muito, muito forte, muito forte, muito forte. E o que eu tirei de aprendizado em relação a isso, né? A esse acontecimento, né? Desse dia? Cara, nunca se bloqueie, né? Nunca permita situações bloquear a sua vida, nunca permita situações te trazerem um peso, nunca se permita que pessoas, de repente, ao seu redor, que não entendem o seu sonho ou não entendem aquilo que você está fazendo, te bloqueiem ou te paralisem, né? Tem uma palavra em Colossenses 3, 23 e 24, eu vou estar lendo para vocês, a minha referência aqui hoje, da minha Bíblia aqui, é a versão da linguagem de hoje, né? Diz assim, ó, Colossenses 3, 23 e 24. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor, e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Como eu disse, né, ali quando eu estava arrumando meus instrumentos, eu orei, eu falei, Senhor, eu estou aqui para agradar o seu coração, nós estamos aqui para fazer algo para o Senhor, né? Não que as pessoas não devam ser valorizadas, querido, mas ali nós estávamos ali para fazer algo para o Senhor, né? Então, talvez você deva ter passado por algumas situações como essa, ou talvez esteja passando por uma situação até parecida como essa, de repente no seu trabalho, no seu convívio pessoal, ali da sua família, dos seus amigos, e muitos, entenda, muitos não vão entender aquilo que você está fazendo ou que está no seu coração para fazer. A Bíblia também ela é muito clara quando ela fala que o coração do homem ele é enganoso.
né? Mas eu quero te dizer algo, querido, existe um árbitro, existe um juiz entre aquilo que você está querendo fazer, né, e Deus, né? As coisas que você quer fazer, que é o que é a paz, né? A palavra diz assim, que a paz que excede a todo entendimento e a toda intuição. Querido, deixa eu te falar uma coisa, se você está querendo realizar algo, se vocês têm realizado algo, e as pessoas talvez, muitas não estão entendendo ou estão se levantando contra você, alguma coisa desse tipo, não se bloqueie por isso. Se você tem paz no seu coração, querido, se você sabe que isso que você vai fazer vai agradar o coração de Deus e você está fazendo isso para Deus, continue, persista, permaneça, fique firme, né? Eu poderia ter ali naquela situação me bloqueado, ter, né, de repente nem ter feito o que eu fui ali para poder fazer, né? De repente ter criado um bloqueio dentro de mim, como eu mencionei, ter feito, sabe, apavorado, ou não, mas em nenhum momento eu me bloqueei, em nenhum momento eu deixei aquilo entrar no meu coração. E eu recebi a minha recompensa, como a própria Bíblia fala aqui, né? O Senhor me recompensou naquela noite mesmo. Aquela mulher ter vindo para mim, não pelo fato dela ter pedido perdão, querido, não é isso, entende? Não é isso. Não é que ela veio aqui diante de mim e falou, eu queria te pedir perdão, mas o fato dela ter falado assim, ó, que Deus me usou para poder ministrar no coração dela, para poder mostrar a ela algo diferente, para poder trabalhar no coração dela. Cara, aquilo me edificou, aquilo foi a minha recompensa, foi assim que Cristo me recompensou naquela noite. Sabe, ela poderia ter chegado para mim e ter falado tantas coisas, ela poderia ter de repente ido embora, ela nem teria necessidade de ter feito aquilo, ela poderia ter ido embora porque Deus já tinha tratado no coração dela, mas mesmo assim ela veio conversar comigo, me apresentou o neto dela. Eu não sei o que aconteceu depois disso, eu infelizmente não tive contato mais com eles e tudo mais, mas eu creio que de repente ele deve ter ido buscar realmente esse estudo, deve ter se tornado um músico, de repente não um percussionista, mas de repente algum outro músico, se assim ele desejou. Então, querido, se você quer fazer algo, se você tem a intenção de fazer algo, primeiro coloque diante de Deus, né? Coloque em oração diante de Deus, coloque Deus à frente de todas as coisas. E eu tenho certeza que todas as coisas você vai conseguir realizar, porque Deus vai te capacitar para isso. Você tem buscado essa capacitação. E se você tem paz no seu coração em relação a essas coisas, permaneça, continue, faça, como está aqui escrito no livro de Colossenses, faça todas as coisas como se fosse ao Senhor. Né, no seu trabalho, por mais que muitas pessoas possam se levantar, continue, permaneça, fique firme, né, na sua escola, na sua faculdade, no seu convívio social, no seu convívio com a sua família. Muitos, talvez, como eu já disse, não vão entender os seus sonhos, não vão entender aquilo que você está fazendo, mas pode ter a certeza que a recompensação de Cristo, a recompensa de Deus sobre a sua vida, ela virá, querido, ela virá. Né? Então, o que eu deixo de experiência para vocês é isso. Foi uma experiência muito bacana que eu passei. Foi algo que me edificou e, como eu disse, eu tenho muito guardado na minha memória, no meu coração até hoje. Então, essa é a história que eu queria dividir com vocês hoje. Essa é a experiência que eu queria compartilhar e dividir com vocês hoje, né? Então, que você possa assistir esse vídeo, que isso possa chegar até a sua vida, até a sua casa, até a sua família, que de alguma forma isso possa trazer uma edificação sobre o seu coração, de alguma forma isso possa trabalhar na sua vida, né? Que você possa ver esse vídeo e ler esta palavra e ver esta minha experiência e falar, pô, caraca, Pupito, valeu, cara, isso valeu a pena para mim, eu fui edificado, né? Eu tenho passado por algo parecido, eu já passei por algo parecido e hoje eu consigo ver de forma diferente. Né? Então, que Deus possa te abençoar, que Deus recompense você por aquilo que você tem feito, ou por aquilo que você tem colocado diante dele para que seja feito. Faça, querido, faça. Se você está com paz no coração, faça, que Deus vai te recompensar. Queridos, que Deus te abençoe. Esse é o meu vídeo dessa semana. Espero que essa experiência possa edificar você de alguma forma. Né? Se você gostou do vídeo, se você acredita que você precisa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, nas suas redes sociais, com seus familiares, me desculpe pelo erro, com seus familiares, sabe, divulgue, compartilhe para que esse vídeo possa chegar, não porque eu quero que esse vídeo chegue a pessoas, mas é como eu falei, a intenção do meu coração é que pessoas sejam edificadas, é que pessoas sejam abençoadas, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de bênção, que Deus te dê uma semana de graça, que Ele guarde você, a sua casa, a sua família, que todos vocês sejam recompensados por Deus, certo? Que Deus te abençoe, como eu sempre falo, fui!